Gravando. Oi, Manuel, tudo bom? Maravilha, show de bola. Bom, eu queria te fazer algumas perguntas em relação ao Manage Trio. A primeira é, por que a minha empresa deve adotar o Manage Trio? Ok, na verdade sim, a ideia é que a abordagem em si, ela não é uma coisa que ela precisa ser convencida ou assim, eu tenho que utilizar. A gente precisa realmente entender se faz sentido. Por que faz sentido? Porque Management Trio, ela é uma abordagem que nasceu a partir do reconhecimento da complexidade, né? O que é complexidade? É entender, será que eu consigo identificar a relação de causa e efeito que eu tenho dentro daquilo que eu faço, dentro do meu sistema social, por exemplo, da minha empresa? Se eu consigo determinar com muita exatidão essa relação de causa e efeito, né, talvez eu não tenha um sistema complexo. Por exemplo, de um sistema não complexo, é tipo assim, se eu aperto um parafuso e tentar um resultado, então isso é um sistema simples, determinístico, previsível. Um sistema complexo é, eu vou fazer tal ação, mas qual é o resultado disso? Não sei, não consigo terminar. Ou então, estou com tal problema. O que causou isso? Não sei também. Né? Então, preciso inspecionar e adaptar. Então, observe, a abordagem Management Trio ela é muito apropriada para empresas, né, que reconhecem que tem esse ambiente de complexidade, que estão nesse ambiente complexo, nesse ambiente de uma maneira imprevisível, que não conseguem, de uma certa maneira, por exemplo, determinar, né, qual ação que eles vão utilizar para, por exemplo, motivar seus funcionários, energizar os funcionários, né, etc. Tal, fazer com que diminua o turnover. Isso é uma coisa que você tem que aprender, você tem que descobrir. Né? Você vai utilizar, de repente, algumas ideias, mas reconhecer que essas ideias são, no fundo, especulações. Então, por isso que a abordagem em si, como eu falei, a ideia não é vender nem evangelizar, é reconhecer se realmente a tua empresa precisa. Né? Claro que, uma vez que eu reconheço que eu estou nesse ambiente complexo, eu preciso também reconhecer que, em ambiente complexo, eu não consigo usar abordagem simples para um ambiente complexo. Eu não consigo simplificar um ambiente complexo. Isso é muito louco. Tá? Eu não consigo linearizar o comportamento dele, por exemplo. Então, mais uma vez, eu preciso elaborar uma forma onde, por exemplo, o meu time ele consiga tomar decisões de maneira fluida, né? Consiga ter contato com os problemas que estão acontecendo, né? Para realmente entender, quais são os melhores caminhos a serem tomados, né? Quais são as motivações, né, que vão guiar essas decisões, por exemplo. Né? Como deixar o time energizado, por exemplo, fazer o time realmente pilhado, trabalhando ali dentro daquela visão, daquele propósito, daquele verdadeiro motivador intrínseco, por exemplo. Né? Como tomar decisões mais saudáveis para a tua organização. Então, observa, são situações onde você vai reconhecer a complexidade e vai criar estratégias, ações dentro da visão do Management Trio para trabalhar em cima disso daí. Tudo bem. Vamos lá. Quando é que eu vejo o resultado positivo do Manage Trio? É a longo prazo, a curto prazo? Legal. Na verdade, assim, é muito sutil, né, o momento onde você está usando o Management Trio. Management Trio não é uma metodologia que você implanta, né? Então, é um modelo mental, é um paradigma onde você vai começar a mudar algumas formas de pensamento e vai começar a exercitar algumas pequenas coisas. Da maneira, por exemplo, como você energiza o seu time, da maneira como você trabalha os motivadores intrínsecos, da maneira como, por exemplo, você empodera o time, como que você distribui a inteligência de gestão para o teu time, da maneira como você alinha essas restrições. E nesse ponto de alinhar restrições, uma boa forma de alinhar restrições é exatamente a questão das metas. As metas são boas restrições, são bons exemplos de restrições, por exemplo. E uma vez que eu crio um contexto onde o time está energizado, motivado, empoderado, tem as competências necessárias para atingir essas restrições, né, o meu grande balizador é exatamente a velocidade ou então a forma como que o time tem utilizado, tem se auto-organizado de uma certa maneira para atingir essas restrições. Então, o Management Trio ele vai te ajudar nisso, né, a elaborar esse mecanismo, fazer com que você realmente entenda, né, como que a dinâmica psicossocial, digamos assim, do teu time funciona, né, para que eles consigam se auto-organizar, definir suas próprias regras, distribuir o trabalho, tomar boas decisões para atingir um determinado resultado. Então, obviamente, é uma abordagem bonita, mas é uma abordagem também focada em resultado para as organizações. Então eu posso ter um resultado a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Eu diria que pode ter que ser, tem os três, realmente, mas a grande expectativa é que você tenha coisas mais a médio e longo prazo, realmente. Né? Porque a ideia reside uma transformação mental que ela não é tão simples de ser feita de imediato. Né? Então,
a velocidade de resultado, digamos assim, não é pelo próprio management em si, é mais a velocidade com que você muda a sua forma de pensar, a sua forma de entender o seu modelo de gestão. Certo. E qual a maior diferença entre o Managed Trio e a gestão tradicional? Legal. Bom, a gestão tradicional, basicamente, ela acredita na simplificação das coisas, no paradigma simplificador. Eu consigo determinar tudo, eu consigo prever todo o comportamento, eu consigo determinar que, imagina uma pirâmide aqui, né? Então, eu aqui no alto da minha pirâmide organizacional consigo determinar exatamente o que é a minha base, né, precisa e tem que fazer, ou então quais são os critérios que essa minha base aqui vai tomar decisões, por exemplo. Né? Então, a gestão tradicional acredita nisso. Isso é o que a gente chama, inclusive, de gestão 1.0, né? Que acredita no modelo de comando e controle, por exemplo. Né? Management Trio, ele visa não criticar essa estrutura, mas ele visa fazer com que a gente reflita sobre essa estrutura. Né? Então, a grande diferença é que começa a reconhecer que eu não consigo prever o comportamento, eu não consigo determinar todas as regras. Eu preciso apostar na emergência, por exemplo. Eu preciso apostar na própria questão não apostar, mas reconhecer que essa emergência vem do comportamento complexo do meu sistema. Né? E a partir daí, ver que a forma como eu tenho de liderar, de determinar metas, de determinar restrições, é uma forma muito adaptativa, né, para o meu contexto. Né? Então, essa é a principal diferença, né? É assumir, basicamente, que a gestão tradicional ela é muito baseada no paradigma simplificador e a gestão 3.0, ela assume que existe a complexidade. E observe, eu não estou defendendo complexidade. Complexidade é um problema. Você tem que realmente criar uma estratégia para agir de acordo com a complexidade. É esse que é o ponto, essencialmente. Beleza. Obrigada, viu, Manuel? Valeu.